O clima, gente, tá? É de choradeira, desespero no Palácio do Planalto, derrota cachapante de Lula, humilhação de Lula, Lula sendo humilhado como nunca antes na história da política desse país. Tem denúncia contra Luiz Inácio Lula da Silva, tem denúncia contra Hugo Mota, tem um outro figurão aí da política também que foi denunciado, gente, tá? E é assim, eu tô simplesmente chocada com as bombas que foram divulgadas direto de Brasília e num dia, né, atípico, né, onde está sendo sabatinado ali o indicado do Lula. Lula está desesperado para colocar o Jorge Messias no STF, porém, o Lula acabou de receber a pior notícia do ano. Eu vou trazer aqui todos os detalhes. Bomba maior que a outra contra Lula da Silva e outras autoridades de Brasília é o que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. Claro, rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está aí do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado? Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, convido você a fazer parte da nossa família. Eu sei que muita gente que está do outro lado aí me assistindo acha que está inscrito, mas não está inscrito. Muitos têm dúvidas sobre, Biana, como é que eu faço para ter certeza se eu estou inscrito ou não estou? Gente, é só você olhar, não é no vídeo aqui, tá? É aqui embaixo na plataforma. Aqui embaixo na plataforma de onde você está me acompanhando, em algum lugar aí vai ter aí uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. O que você vai fazer? Isso aqui, ó. Só isso. Clicou em cima, na hora você já estará inscrito aqui no nosso canal. E lembrando que é gratuito, não paga absolutamente nada, gente. Então, vamos lá, gente. Estão preparados? Se vocês estiverem de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e assista de camarote. E aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, gente. Lembra lá no início que eu disse para vocês que para ser ministro do STF, eles vendem até... entregam a alma até... Pois bem, Jorge Messias mente e diz que agora ele é contra o aborto, mesmo após ter trabalhado para legalizá-lo na AGU. Isso aqui, gente, tá? É um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Será que os senadores acreditaram mesmo nisso aqui? Vejam só. Objetividade. Eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira. Completamente claro. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos... Deu pra vocês entenderem, né, gente, tá? Ou seja, na hora do pega pra capar, né, o STF manda pra mesa dele decidir se ele é a favor ou contra, né, para o STF, ou seja, para o Brasil inteiro. Naquele momento ele disse que sim, assinou. Não, eu sou a favor do aborto, sim. Mas agora na sabatina, ele é totalmente contra, gente, tá? É verdade esse bilhete, gente. Acredita quem quiser. E os senadores vão acreditar? Assim como os eleitores lá acreditaram no Lula, nas lorotas e nas mentiras do Lula, depois o Lula fez o quê? Quando ele sentou na cadeira da presidência. E esse aqui vai fazer o quê depois que ele sentar na cadeira do STF? Bom, gente, aí é bom vocês deixarem a opinião de vocês. Isso aqui eu preciso trazer. O Lula, gente, tá desesperado. Messias e dosimetria. Oposição tenta impor derrota dupla a Lula nesta semana, gente, tá? Ou seja, a oposição, a base do Bolsonaro, os conservadores, né, os patriotas, os parlamentares da direita, querem que o Lula sofra uma derrota acachapante nessa semana. Vai ser uma, mas duas derrotas. E o que eles estão preparando para o Lula é o quê? A derrota do Messias, né? Durante esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo a sabatina. E a questão da dosimetria, a derrubada do veto do Lula para que os presos do 8 de janeiro sejam libertos, ficarem livres, os generais que estão presos saiam da prisão, Bolsonaro diminua drasticamente o seu tempo de prisão. Então a oposição está com sangue nos olhos, com sede de vingança e prometem dar uma derrota dupla em Lula da Silva, gente, tá?
E a informação que a gente tem de bastidores é que o Lula tá desesperado com o que pode acontecer nesse dia de hoje, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Ação de Moraes contra senador Vieira é intimidação, diz ex-juiz, gente, tá? Alexandre de Moraes foi enquadrado por um ex-juiz. Ele diz o seguinte: no programa, né, última análise dessa quarta-feira, os convidados falaram sobre a investida, né, da família do ministro Alexandre de Moraes contra o senador Alessandro Vieira. O grupo promoveu uma ação contra o parlamentar, né, após falas que os vincularam ao crime organizado. Então, um grupo de ministros acionaram o Alessandro Vieira na justiça, porque eles não gostaram de ter sido indiciados e vocês já sabem. O ex-juiz de direito Adriano Soares da Costa classifica a atitude como um processo de intimidação, pura e simplesmente intimidação. A ação deveria ser rejeitada de plano, porque a própria jurisprudência do STF, até no período ditatorial, determina a proteção da imunidade parlamentar, explica o jurista, ou seja, o Alessandro Vieira está protegido pela imunidade parlamentar. Ainda em audiência na corte, Moraes criticou o discurso de outros políticos que supostamente utilizaram de críticas ao judiciário como escada eleitoral. A referência é em relação ao governador Romeu Zema e seus vídeos satíricos, né, contra os magistrados. Sim, gente, tá? Além do Moraes partir para cima do Alessandro Vieira, também partiu para cima do Zema, dizendo, olha, tem aí uns políticos, candidato um aqui, outro ali, que está utilizando o STF como escada eleitoral para atingir o seu objetivo. Mas vocês acham que o Romeu Zema vai se intimidar? Acho muito difícil. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? STF torna réu o pastor Silas Malafaia por injúria contra generais do Exército. Alguém tinha alguma dúvida de que isso aqui ia acontecer, gente, tá? Eles só estavam esperando o melhor momento para dar o bote. Afinal de contas, um dos maiores críticos dos ministros do STF chama-se Malafaia, pastor Silas Malafaia. Ele vai lá, bate no peito, grita, expõe, revela, faz denúncia. Poucos têm a coragem do Silas Malafaia. E claro que isso deixa os ministros furiosos. Então eles estão encontrando uma maneira de silenciá-lo. O STF decidiu nesta terça-feira tornar réu por suposta injúria contra o Exército o pastor Silas Malafaia. Malafaia fez cobranças públicas de ação aos oficiais após a prisão de Braga Neto. Os crimes de calúnia e difamação não foram acolhidos na denúncia. A defesa havia pedido adiamento do julgamento em função de não estar na primeira turma. Em sua composição completa, o pedido foi rejeitado pelo relator Alexandre de Moraes, que também já havia votado pelo acolhimento integral da ação penal. A primeira turma não estava completa. Ele pediu o adiamento e o Alexandre de Moraes foi lá e... gente, é complicado, né? E agora, gente, eu não vou terminar essa notícia trazendo notícia ruim para a direita, não, para a oposição, não. Eu vou terminar esse vídeo trazendo notícia ruim para o Lula. Faço questão. Quest. Tarcísio de Freitas lidera cenário de primeiro e segundo turno contra o Haddad. Para desespero do Moraes e do Haddad, o Tarcísio continua intacto lá na frente. E ao que tudo indica, Lula vai sofrer uma derrota cachapante também lá em São Paulo, gente. Então, saiu nova pesquisa e o Tarcísio de Freitas longe, lá na frente. E o Tarcísio de Freitas aí comendo poeira, gente, tá? Para desespero de Lula e Haddad. Flávio Bolsonaro detonando, destruindo, esculhambando, humilhando o Jorge Bessias sem dó e nem piedade, gente, tá? É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, eu prometo pra vocês. Jogou tudo. Flávio Bolsonaro jogou tudo. Flávio Bolsonaro aqui nesse vídeo lavou a alma do povo brasileiro. Esfregou tudo na cara do Bessias e do Lula. Flávio Bolsonaro tá preparado, gente. Ele tá preparado para ser o novo presidente do Brasil. Vocês vão ter certeza depois desse vídeo aqui. O que ele fez com o Bessias aqui, eu tô até agora sem acreditar. Vejam só. Indicar o senhor Jorge Messias. Bom dia a todos.
o tempo é curto, vou tentar ser bastante objetivo. E eu vou fazer 4 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, sobre a questão do 8 de janeiro. Quanto mais passa o tempo, mais se percebe a farsa que houve nesse julgamento. Pessoas julgadas sem foro por prerrogativa, tendo suas vidas decididas apenas pela primeira turma do Supremo, sem individualização das condutas, as denúncias como um copia e cola, mudando só o nome e qualificação, um cerceamento de defesa nunca antes visto na história desse Brasil, e algumas pessoas, algumas centenas de pessoas e famílias que tiveram suas vidas destruídas pela articulação especial de um ministro do Supremo. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. E essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ran, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente essa mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clesão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores, deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas, pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa, e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque de fato ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui: nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final, que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E aí fica outra pergunta aqui: se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir assim em outro poder? Inclusive um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma correlação. E o segundo tema aqui para concluir é sobre o escândalo do INSS, que completou um ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso o irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui,
matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicaram exatamente por quê. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, porque o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias. Gente, tá? Não poupou. Flávio Bolsonaro partiu para cima e fez as perguntas que o Brasil inteiro querem descobrir. Agora, antes de passar para o próximo ponto aqui, gente, tá? Eu preciso ponderar aqui uma questão que eu acho que é uma falha gigante da sabatina, esse sistema, o sistema que é feito uma sabatina. No meu ponto de vista, isso aqui tinha que ser modificado, tá? É minha opinião, gente. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O que acontece? Na sabatina, o senador vai lá e ele tem um tempo para fazer as suas perguntas. Ele vai lá, faz várias perguntas, né? Aí, o sabatinado tem um tempo para respondê-las. Só que o grande problema o senador Flávio Bolsonaro fez aqui, acho que 4 ou 5 perguntas. Aí, ele teve um tempo para fazer todas essas perguntas. Quando passa a bola para o sabatinado, ele tem tempo para fazer, né, para responder. Só que na sua grande maioria das vezes, o sabatinado não responde nem a metade das perguntas que foram feitas. Então, isso eu acho que é um erro gigante, porque dentre as perguntas aqui tem uma ou outra que complica a vida, né, do sabatinado, que é uma pergunta, por exemplo, essa questão do INSS. Por que ele, né, livrou a cara, né, possivelmente livrou a cara do irmão do Lula? Ou alguma outra pergunta também, que é uma pergunta que pode acabar com o sabatinado, que é uma situação que complique muito, né? Por exemplo, fazer uma pergunta com relação a ele ter sido a favor do aborto lá, quando ele assinou. Então, assim, ele tem a prerrogativa de 4 ou 5 perguntas, ficar 2 ou 3 sem responder. Ele usa o tempo todo dele para responder aquelas perguntas que não complicam muito e ficam lá 2, 3 perguntas sem responder. Então, no meu ponto de vista, esse modelo, tá, para essa sabatina tinha que ser modificado. Eu acho assim, teria que ser igual sabe quando tem o debate político? Né? Você tem um tempo para fazer uma pergunta, ele tem um tempo para responder essa pergunta. Aí, respondeu essa pergunta naquele tempo, aí você recebe outra pergunta e tem um tempo para responder a pergunta. Então, assim, eu acho, na minha humilde opinião, que tinha que ser tipo 30 segundos para fazer uma pergunta, 1 minuto para o sabatinado responder. 30 segundos para o senador fazer pergunta, 1 minuto para o sabatinado responder. Ou 30 segundos. Eu acho que tinha que ser dessa forma, porque aí não abre precedentes para o sabatinado, né, sabonetar numa pergunta aqui e outra acolá, que eu reparei que aconteceu muito, tá, durante as sabatinas anteriores e pode acontecer agora. Deu para vocês entenderem? É a minha opinião. Eu acho que o senador tem que fazer uma pergunta, logo em seguida o sabatinado já tem que responder. Aí, se tem lá tempo de 3 minutos para fazer pergunta, distribui lá em 30 segundos, dá para fazer 6 perguntas, por exemplo. Mas não, esse modelo aqui eu acho inviável, porque abre brecha para o sabatinado não responder uma pergunta aqui, outra acolá, que ele sabe que aquele tema pode prejudicá-lo na sabatina. É só uma humilde opinião. Eu acho que esse modelo de sabatina já deveria ter sido modificado há muito tempo. Esse modelo aqui de sabatina só ajuda o sabatinado a escorregar de uma perguntinha aqui e outra ali. Vocês podem ter certeza, gente, tá? A grande maioria dos sabatinados, quando tem uma pergunta ali, cara, essa pergunta aqui eu não gostei, não vou tocar nesse assunto. Exemplo, aborto. Não estou dizendo que ele fez ou vai escorregar ou não dessa pergunta, mas que ele escorregou ou não dessa pergunta, mas assim, abre precedente. Deu para vocês entenderem? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês também, gente, se esse modelo deveria ser modificado para não dar brecha para o sabatinado escorregar, fugir de uma pergunta aqui ou ali. Deu para vocês entenderem o que eu quis dizer, né, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora, o que bateu forte mesmo foi o Magno Malta, gente. O Magno Malta foi com sangue nos olhos, gente. Foi com sede de vingança. Expôs o Jorge Messias. Jogou muita coisa na cara do Messias e do Lula.
eu tô chocada com o que o Magno Malta, que o senador do Espírito Santo, Magno Malta, teve a coragem de fazer com o Bessias. Vejam só. Uma produção de que, da sua repetição hoje, eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz: nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos nessa casa. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso nesse dia em que o senhor dá uma entrevista onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro, porque não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, era só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência, a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público, essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte? Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu mané. Eu faço uma pergunta. Quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Claro que não foi Vossa Excelência. Mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas. Eu visitei muitas vezes a colmeia, visitei muitas vezes a Papuda, eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência diz que é a sua, orando por aquelas mulheres, com aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem forças armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso. Mudo o rumo da minha fala, porque na verdade eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa das suas emoções. A resposta que o senhor dá como AGU para a sistolia fetal é uma vida pronta. Vossa Excelência sabe disso. Isso aqui é uma vida pronta. Tem 22 semanas. Uma resposta para quem? Para Alexandre de Moraes.
que não tem sentimento, não tem empatia. Aliás, eu acho que aquilo ali é um cadáver com uma entidade numa mente de alta periculosidade, sem qualquer simpatia ou empatia. Aqui nas suas respostas, está aqui na minha mão o que a AGU fez. Não tem essa conotação que o senhor colocou aí agora. Ninguém nunca me deu essa surpresa de ser sabatinado aqui. Aqui eu escuto os melhores discursos, eu escuto as melhores respostas. E hoje nós temos a Suprema Corte. A Suprema Corte que Vossa Excelência colocou, ela não existe nem no país de Alice. Gente, tá? Eu me lembro de uma fala do Magno Malta, agora recentemente, acho que foi na sabatina do Cristiano Zanin. Se eu não me engano, foi do Cristiano Zanin ou foi no Flávio Dino, não sei. Ele disse que o cara que tá lá sendo sabatinado, ele vende até a alma, vende até a mãe para conseguir chegar no Senado Federal. Tem pessoas que vendem a alma para o que ele quis dizer com isso, gente? Que as pessoas são capazes de tudo e qualquer coisa para conseguir pegar essa vaga no STF. Então, é muito grave. Eles vão ali, gente, eles falam tudo que você quer escutar. Não. Inclusive, ele tocou nessa questão do aborto. Vocês não têm noção do que o Jorge Messias acabou de fazer, gente. Eu tô até agora, assim, sem acreditar. Mas antes de trazer aqui essa fala do Jorge Messias sobre o aborto, eu preciso que vocês assistam esse vídeo aqui com muita atenção. O Nicolas Ferreira, gente, postou esse vídeo mostrando para o povo brasileiro quem é o verdadeiro Jorge Messias. Se você não assistiu, assista. Porque a informação que a gente tem de bastidores é que o Lula está furioso com um ponto que o Nicolas Ferreira tocou aqui dentro desse vídeo. Qual que é esse ponto? Assistam. Assim que terminar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês qual foi o ponto do vídeo do Nicolas que deixou o Lula furioso. O Lula tá furioso num tema que o Nicolas Ferreira tocou aqui dentro desse vídeo. Eu vou revelar isso para vocês, mas assistam antes. O Senado vai decidir quem será o próximo ministro do STF. O indicado por Lula é Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. O nome surgiu quando um grampo da Lava Jato foi vazado. Na gravação, Dilma dizia a Lula que havia mandado Bessias entregar os papéis para nomeá-lo ministro. Alô, Lula, seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uma manobra para dar a Lula foro privilegiado e blindá-lo das investigações que o levariam à prisão. É mais um amigo do Lula sendo indicado para o STF. Lembra do que o Lula prometeu na campanha? Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Pois é, hoje já são 2 amigos que ele tem na corte, sendo que um era seu ex-advogado. Ou seja, um tribunal que deveria guardar a Constituição e ser imparcial virou balcão de negócios políticos. Mas enfim, o que você tem a ver com tudo isso, né? Tudo. Nos últimos anos, o STF deixou de julgar apenas leis e passou a decidir sobre pilares da sociedade, como crime, família, fé, propriedade, liberdade de expressão e até aborto. Então os senadores que ainda não reprovaram publicamente essa indicação vão ter que assumir, diante do Brasil, que estão colocando no STF uma pessoa com esse histórico. Messias, que se diz cristão, se declara evangélico e afirmou a líderes religiosos ser contrário ao aborto. Mas quando o STF o convocou para que se manifestasse sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina, que proibia, assinou um parecer dizendo que essa proibição era inconstitucional. Esse método é proibido até em países que admitem a pena de morte. Mas como alguém que se diz ser contra o aborto pode assinar um parecer facilitando sua prática? Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que manteve em sigilo os próprios pagamentos. O governo Lula fez da transparência uma bandeira. Prometeu revogar os sigilos e enquanto esse discurso era repetido, a AGU, sob o comando de Messias, deixou de publicar por 8 meses quanto cada integrante da instituição recebia em honorários. Um dado que qualquer cidadão podia consultar todo mês no
do portal da transparência simplesmente desapareceu. Nesse período, os pagamentos somaram 2,5 bilhões. A justificativa? Incompatibilidade técnica entre sistemas. 8 meses de problema técnico. E os dados só voltaram a ser publicados depois que a imprensa questionou. Vão ter que assumir também que estão apoiando uma pessoa que deixou de investigar o sindicato do irmão de Lula em meio a uma fraude bilionária contra os aposentados. Aposentados que tiveram dinheiro descontado sem autorização. Bilhões de reais, tirados de quem trabalhou a vida inteira. Em setembro de 2024, um relatório interno chegou à cúpula da AGU, listando 9 organizações com suspeitas de descontos irregulares. Entre elas, o sindicato cujo vice-presidente é Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Quando o Messias foi à justiça pedir o bloqueio de bens, deixou de fora 6 das 9 apontadas pelo próprio relatório. Adivinha quem ficou fora da lista? Exato, o sindicato do irmão do Lula. Vão ter que assumir que estão apoiando a pessoa que criou um órgão do governo para definir o que é verdade e mentira no Brasil. Isso mesmo. Messias criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, um Ministério da Verdade. O problema é simples. Quem decide o que é desinformação é o próprio governo. Desde a sua criação, a Procuradoria não atuou em nenhuma denúncia contra membros do próprio governo, mas atuou em casos que atingiam diversos adversários, chegando a pedir direito de resposta contra jornalistas e parlamentares da oposição. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que faz de tudo para que os brasileiros presos do dia 8 de janeiro continuem na cadeia. Brasileiros comuns, trabalhadores, aposentados, mães de família, pessoas que foram a Brasília para manifestar sua indignação e que hoje estão presos com penas absurdas, fruto de processos repletos de irregularidades. Enquanto o povo brasileiro luta por uma anistia para corrigir esses erros, Messias declarou: Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Indignados. Ele falou em indignação. A verdadeira indignação está em outro lugar. Está no brasileiro que paga impostos e vê o dinheiro desviado em corrupção, que leva o filho doente ao posto de saúde e não encontra médico, que vê a violência aumentar e não encontra segurança nas ruas. Essa é a indignação real. E agora este homem quer ser o juiz dessas mesmas pessoas. Esses senadores vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que concordou com o veto de Lula à proibição da saidinha. Eu vou te explicar. O Congresso aprovou com ampla maioria um projeto proibindo a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família. Lula vetou esse trecho e Messias concordou, conforme publicado pelo próprio ministro da Justiça. Presos continuam saindo, as vítimas continuam sendo ignoradas. E esse homem vai decidir sobre segurança pública no tribunal mais alto do Brasil por décadas. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que é a favor de censurar a internet. Messias defendeu que as plataformas digitais deveriam ser obrigadas a remover conteúdos antes mesmo de decisão judicial. Na prática, uma rede social passaria a monitorar o que você publica e decidir se aquilo pode ou não ficar no ar, sob pena de ser processada pelo governo, sem juiz, sem processo, sem direito de defesa. O mesmo homem que quer dar ao governo o poder de silenciar o que circula na internet vai sentar no tribunal que decide se isso é constitucional ou não. Para você ter ideia, ele citou Lula 54 vezes em sua tese de doutorado. Será que ele vai ser imparcial? Será? Saiba que o senador que aprovar essa indicação estará dizendo sim para tudo isso. Para o aborto, para o sigilo dos próprios pagamentos, para a omissão nas fraudes do INSS, para o Ministério da Verdade, para a prisão injusta de centenas de brasileiros do 8 de janeiro, para a saidinha de presos e para a censura nas redes sociais. A votação, infelizmente, será secreta. Portanto, só tem um jeito de saber quem é quem. A declaração pública que não votará a favor do Messias. O povo brasileiro não esquecerá. Tá aí, gente. Então, vocês viram que o Nicolas Ferreira não só falou, ele provou, colocou matérias na tela, que eu acho muito importante, né, para evitar que a esquerda diga que ele tá divulgando fake news. Então, a questão do aborto, gente, tá? Ele provou, ele colocou aqui na tela, de que Jorge Messias realmente foi lá, assinou a favor do aborto. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, teve um ponto do vídeo que deixou o Lula muito furioso, porque o Lula fez uma promessa durante a campanha dele, de que STF não é lugar de amiguinho, né? Pois bem, aquele ponto em que o Nicolas Ferreira esfrega na cara dos esquerdistas que o Lula não só colocou amiguinho, o Flávio Bolsonaro, que é amigo de longa data. O próprio Nicolas Ferreira já disse que eles eram amigos desde quando o Flávio Dino era magro, mas colocou o próprio advogado pessoal, o próprio advogado do Lula, foi indicado por ele. E agora, depois indicou o Flávio Dino, e agora o amigo de longa data, o Messias. Então, nesse vídeo que já foi visualizado por milhões de brasileiros, o Nicolas Ferreira esfregou na cara do Lula que ele mentiu para os seus eleitores. Ele disse que
STF não é lugar de amiguinhos, e o que é que ele fez logo em seguida, e que está tentando fazer pela terceira vez. Então a gente tem informação de bastidores que o Lula não gostou dele ter mostrado a verdade para o povo brasileiro.